Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Jennifer, faço técnico em agroecologia no IF de Patos de Minas e hoje estou aqui para dar as boas-vindas para vocês ao meu mais novo podcast, Agro Conexão. Nesse podcast, a gente vai falar sobre tudo que envolve sustentabilidade, o papel da agroecologia no mundo atual e também tudo que envolve a produção agrícola. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que é extremamente importante, mas que muitas vezes a gente acaba deixando passar despercebido no nosso dia a dia, que é a produção de alimentos, o papel da olericultura, da fruticultura e da silvicultura. Bom, hoje eu vou explicar de uma forma muito completa e detalhada o que são essas áreas, qual que é a importância delas no Brasil, no mundo, quais são as principais culturas produzidas, os desafios enfrentados por esses produtores e também como a agroecologia entra como uma solução sustentável para tudo isso. E agora, você me pergunta, por que esse tema, Jennifer, é tão importante? Porque absolutamente tudo mesmo que a gente consome, desde uma simples salada no nosso almoço, numa fruta no café da manhã, numa geleia que a gente come ali na tarde, tudo isso começa lá no campo. E a gente entender isso é extremamente essencial, principalmente para quem quer trabalhar nessa área de produção agrícola, de agronomia, meio ambiente, enfim. É muito importante a gente entender isso. Então, ao longo desse episódio, a gente vai aprofundar bastante e eu vou tentar trazer não só conceitos, mas também exemplos práticos, situações reais e aplicações que a gente vai ter ali durante o nosso dia a dia. E agora, para a gente começar de verdade esse episódio, vamos entender o que é a olericultura. O que é a olericultura? Ela é o ramo da agricultura que a gente vai se dedicar ao cultivo de hortaliças. Mas que hortaliças são essas? São plantas que a gente vai consumir no nosso dia a dia. Então, a gente tem, por exemplo, é, brócolis, alface, tomate, batata, cebola, cenoura. É basicamente a base da nossa alimentação de todos os dias. Então, a olericultura ela vai envolver diferentes tipos de plantas. E essas plantas, elas vão poder ser classificadas de acordo com a parte que a gente consome. Então, por exemplo, a gente tem as hortaliças folhosas, que é a alface e a couve, né? A gente come a folhagem. Tem as hortaliças de fruto, como tomate, pepino, hortaliças de raízes, que tem a cenoura, tem também, quer ver? A beterraba. Tem os bulbos também, que é as cebolas e os alhos. Então, tudo isso mostra como a olericultura ela vai ser uma área extremamente diversa. E quando a gente traz isso para a realidade do Brasil, a gente vai ver que existem alguns cultivares que são muito utilizados nessa produção. Então, por exemplo, a gente tem como assim os principais cultivares de alface aqui no Brasil, a gente tem o Vera e a Crespa, que são os que a gente mais encontra em feiras, mercados. Cultivares de tomate tem o Santa Cruz, que é muito usado. Tem também o tomate cereja, que ele vai ter um valor agregado maior. Nós temos também na cenoura o cultivar, que quando eu fui pesquisar, eu achei que o mais conhecido é o Brasília, que ele é muito bem adaptado às condições do país. Então, isso faz com que o produtor, além de saber a espécie, ele vai precisar escolher a cultivar mais adequada para o clima, para o solo e para o mercado. Agora, uma característica muito importante da olericultura é que ela é um sistema de produção intensivo. Então, o que significa essa produção intensiva? Quer dizer que ela vai exigir muito cuidado, então vai precisar de muito manejo, muita mão de obra. Então, ela vai ser diferente das grandes culturas, como, por exemplo, a soja e o milho, porque muitas vezes o manejo dessas culturas grandes, ela é totalmente mecanizada. E na olericultura, você vai precisar de uma atenção constante. Então, tanto na irrigação, na adubação, no controle de pragas, no manejo do solo. Então, você vai precisar de
um cuidado maior. Então, outro ponto importante que a gente vai encontrar na olericultura é o ciclo das culturas, porque muitas dessas hortaliças, diferentes de outras produções, elas vão ter um ciclo curto. Então, você vai plantar e colher em pouco tempo. Então, por exemplo, o ciclo da alface, ele vai durar cerca ali de 40 a 70 dias. E o do rabanete, ele vai, na maior parte dos casos, durar menos de 30 dias. Então, isso vai permitir, esse ciclo curto, vai permitir que a gente tenha várias colheitas ao longo do ano. E isso é ótimo, né, para geração de renda. Então, por causa disso, isso faz com que a olericultura seja muito importante para a agricultura familiar. Então, quando a gente olha para esse cenário mundial, a olericultura ela vai ter um peso enorme. Então, países como, por exemplo, a China, ela vai ser um grande destaque, porque ela é uma das maiores produtoras de hortaliças que a gente tem no mundo. Mas também não só na China, né? A gente tem muitos pequenos produtores que vivem da produção de hortaliças, vendendo em feiras, mercados locais e até diretamente para o consumidor. E isso vai conectar muito com a economia local. Agora, falando um pouco sobre os sistemas de produção da olericultura, ela pode ser feita assim de diferentes formas. Então a gente tem o sistema mais tradicional, que é no campo aberto. Nós temos também em estufas, onde o ambiente vai ser totalmente controlado. Então vai ser controlado a temperatura, a umidade, o vento. E também uma que é tipo assim, vamos dizer, mais recente, que é mais usada apenas em áreas urbanas, assim, no mais, né? Que é a hidroponia, que é aquele sistema onde que as plantas não vão crescer no solo, né? Elas vão crescer ali pegando os nutrientes diretamente da água, que é igual a gente tem lá no IF. Falando, né, da hidroponia mais presente nas áreas urbanas, a gente tem que a olericultura num todo, ela vai estar muito presente nas cidades. Então, hoje em dia, a gente tem muita presença de hortas urbanas, hortas escolares, igual a gente tem aqui, o caso aqui em Patos mesmo. Tem a empresa Lalima, né, que ela cuida de diversas hortas comunitárias que a gente tem em Patos, e a gente tem uma no IF também, né? Então, isso vai estar muito presente nas áreas urbanas. Então, as pessoas vão ter hortas até dentro de casa e apartamentos. Então, a olericultura ela não vai ser só uma produção rural. Ela é algo que vai estar mais conexo com as pessoas, que as pessoas vão ter mais acesso. Então, fazendo aquele resumão, a olericultura ela vai ser essencial porque ela gera renda, ela tem um ciclo rápido, fornece alimentos básicos e ela pode ser feita em diferentes sistemas, igual eu citei agora. E agora que a gente já entendeu o que é olericultura, a gente vai passar para o próximo tópico do nosso episódio de hoje. Bom, a horticultura ela vai ser uma área mais ampla dentro da agricultura, porque ela vai envolver o cultivo intensivo de plantas de alto valor econômico. Então, por exemplo, dentro da horticultura, a gente vai ter várias subdivisões. A gente vai ter a olericultura, que a gente acabou de ver, a fruticultura, que é a produção de frutas, floricultura, que ela vai envolver flores, plantas ornamentais, paisagismo, que é de planejamento de jardins, espaços verdes, e a arboricultura, que ela vai ser o manejo das plantas. Então, a horticultura, ela vai envolver tudo isso. Então, uma característica muito importante que eu citei anteriormente é que a horticultura ela vai ter um alto valor agregado. Mas por que ela vai ter esse alto valor agregado? Ela vai ter porque esses produtos eles vão ter maior valor de mercado. Então, por exemplo, a gente tem o morango, que toda vez que a gente vai no mercado tem aquela bandejinha lá com muito pouco morango, que é tipo extremamente caro. Tem flores, produtos orgânicos. Então, eles vão ser produtos que vão ser mais caros porque eles vão exigir mais cuidados e vão gerar mais lucros por área.
Outro ponto que é extremamente importante é que a horticultura, ela vai normalmente utilizar ambientes controlados. Então, ela vai utilizar estufas, túneis plásticos, sistemas protegidos, e isso tudo vai ser para que as plantas sejam protegidas contra chuva excessiva, vento, pragas, variação de temperatura, e isso vai fazer com que tenha uma melhoria na qualidade do produto final. Então, a horticultura, ela vai exigir muito da mão de obra, porque vão ser culturas mais delicadas, que vão precisar de cuidados individuais, e na prática, isso vai gerar empregos, principalmente em pequenas propriedades. Então, quando a gente fala de horticultura no dia a dia, a gente vai ver que ela está em tudo. Na alimentação, na decoração de festas, de eventos, no paisagismo urbano, produção de alimentos saudáveis, e isso tudo vai conectar diretamente com a qualidade de vida. Então, por exemplo, quando a gente vai num parque bonito, com plantas bem cuidadas, isso tudo envolve horticultura. A gente vai no mercado, compra uma fruta bonita, isso tem a ver com horticultura. A gente consome alimentos orgânicos, isso também está dentro desse sistema. Então, a horticultura, ela não vai ser só aquela produção agrícola, ela vai estar totalmente ligada ao bem-estar das pessoas. E agora que a gente já viu olericultura e horticultura, a gente vai para o próximo tópico, que é a fruticultura, que é uma das áreas mais importantes economicamente, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, a fruticultura, ela vai ser o ramo da agricultura que vai ser voltado para a produção de frutos, igual o próprio nome fala. Então, quando a gente fala de frutas, a gente não vai estar só falando do consumo direto. A fruticultura, ela vai estar ligada à indústria, exportação, economia como um todo. Então, antes da gente entrar nessa parte, vamos falar um pouco sobre as classificações das frutas. Então, as frutas, elas vão poder ser divididas de várias formas. Uma das mais comuns é pela adaptação do clima. Então, por exemplo, as frutas tropicais, como banana, manga, mamão, elas vão se desenvolver claramente em regiões mais quentes. Mas, por exemplo, a gente tem frutas de clima temperado, como maçã, deixa eu ver o que mais. A uva também, porque que vão precisar, né, dessa temperatura mais baixa em certas fases do seu desenvolvimento. Então, isso vai mostrar como o clima vai influenciar diretamente na produção. Agora, falando do Brasil. O nosso país ele é um dos maiores produtores de frutas do mundo. E isso acontece principalmente por causa da diversidade de climas que a gente tem. Então, por exemplo, na região do Nordeste, a gente vai ter uma produção muito forte de manga e melão, principalmente voltada para exportação desses produtos. No Sudeste, a gente vai ter um grande destaque que é a laranja, que ela vai ser utilizada principalmente ali para a produção de sucos. No sul, vai ter frutas de clima mais frio, como citei anteriormente, que é a maçã e a uva. Então, cada região ela vai ter a sua especialidade. E isso vai fortalecer muito a economia agrícola do país. Então, dentro dessas produções, a gente vai ter cultivares específicos que vão fazer toda a diferença. Então, por exemplo, na laranja, a gente vai ter cultivares que são os mais conhecidos, que é a Alpera e a Valência. Então, esses cultivares eles vão ser utilizados tanto para o consumo quanto para a indústria de suco. Na banana, a gente vai ter cultivares muito conhecidos também, que, por exemplo, o prata, nanica, que são assim os que a gente mais consome aqui no Brasil. E na uva, uma dos mais conhecidas na pesquisa que eu fiz é a Niagara, porque ela é muito presente no mercado interno.
Então, pensando no uso dessas frutas, elas podem ser consumidas de várias formas. Por exemplo, de uma forma natural, então você comendo uma banana ali no seu café da manhã, você comendo uma laranja depois do seu almoço, depois de comer aquela feijoada, né? A gente tem ela na forma de sucos, de polpas, de doces. Então, por exemplo, o doce de banana, que é muito comercializado aqui no Brasil, bolo de laranja, o bolo de banana também, e também na indústria, em produtos como geleias, refrigerantes e até cosméticos, né? Que a gente vê, assim, muita facilidade no mercado, geleia de morango, geleia de jabuticaba, de amora, são, assim, muito bem vendidas, né? Então, a fruticultura, ela vai muito além do campo. Ela vai estar conectada com vários setores da economia. Então, um ponto importante da fruticultura é que elas vão ser, muitas das culturas delas vão ser perenes. O que que significa isso? Significa que elas vão permanecer produzindo por vários anos. Então, não é igual a horticultura a horticultura não, perdão, a olericultura, que você vai ali e planta sua alface e só dá uma vez. Não, você vai ali plantar a sua árvore de fruta e ela vai dar por vários anos. Então, elas vão exigir um planejamento de longo prazo por parte do produtor, porque ele vai precisar investir pensando no retorno que vai vir daqui a algum tempo. Então, fazendo esse resumão, a fruticultura ela vai ser uma área extremamente importante, porque ela vai ter grande valor econômico, vai gerar exportação, tem diversidade de produção e ela está presente no nosso dia a dia de diversas formas, né? Em sucos, doces, na fruta e em cosméticos, igual eu citei anteriormente. Então, agora que a gente já acabou de falar sobre fruticultura, a gente vai falar sobre uma área que muita gente esquece, mas que é essencial, que é a silvicultura. Bom, quando a gente fala de agricultura, muita gente, garanto que você também, pensa assim, mais só em alimentos, mas a gente acaba esquecendo de uma das áreas mais importantes, que é o que? A silvicultura. O que é essa silvicultura? Ela é um ramo que trabalha com cultivo e manejo de florestas plantadas. Então, o que é isso? Essas florestas plantadas, elas são as florestas criadas pelo ser humano, né, por nós, com objetivo econômico e ambiental. Então, as principais espécies utilizadas vão ser o eucalipto e o pinus. E quando a gente fala dessas espécies, vão existir variações importantes dentro delas. Vou precisar de uma colinha porque é nome científico e provavelmente eu vou falar errado, então eu vou colocar o nome aqui na tela. Mas, por exemplo, no eucalipto, a gente vai ter dois exemplos muito utilizados, que é o Eucaliptus grandis e o Eucaliptus uropila, não sei. Mas essas duas espécies, elas vão ter um crescimento mais rápido e uma alta produtividade. Já no Pinus, a gente vai ter uma espécie muito plantada, que é o Pinus taeda. Não sei se é assim que pronuncia, mas esse pinus ele vai ser muito usado na produção de madeira. Então essas árvores, né, o eucalipto e o pinus e as outras usadas na silvicultura, elas vão ter um crescimento rápido e um alto rendimento. Mas agora, para que essas florestas plantadas servem? Elas vão ter várias aplicações na nossa vida. Então, uma das principais é a produção de papel e celulose, porque grande parte do papel que a gente usa vai vir dessas plantações. Além disso, essas florestas elas também vão ser usadas para a produção de madeira, produção de carvão vegetal, é, na construção civil, na energia também. Então, a silvicultura mesmo que a gente não fale muito sobre, ela vai estar mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Então, vai estar ali mesmo sem a gente perceber. Então, um ponto
extremamente importante e interessante da silvicultura. Ela vai acontecer tendo um papel muito importante no ambiental. Então, por que que ela vai ser importante para essa situação? Porque ela vai ajudar a reduzir a pressão sobre florestas nativas. Então, como elas vão ser florestas plantadas exatamente para a produção, é como se não precisasse destruir florestas que não são para isso, entendeu? Então, tipo assim, elas vão reduzir essa pressão. Então, em vez da gente desmatar essas áreas naturais, a gente vai utilizar florestas plantadas que são para suprir essa demanda. E além disso, essas árvores, né, o eucalipto, pinos e outras aí, elas vão ajudar no sequestro do carbono. Então, elas vão ajudar a reduzir esses impactos que a gente tem nas mudanças climáticas. Mas claro que tudo isso, todos esses benefícios, eles vão depender de como o manejo é feito. Então, se ele for feito de uma forma sustentável, os benefícios eles vão ser bons, vão ser enormes. Mas se não, pode acabar gerando impactos negativos. Então é aí que, né, entra essa importância do planejamento, da técnica e da responsabilidade ambiental. Isso tudo vai conectar muito com o tópico agroecologia, que a gente vai falar mais para o final desse episódio. Então, resumindo tudo que a gente falou agora, a silvicultura ela vai ser importante por quê? Porque ela vai fornecer matéria-prima, ela vai ter um grande valor econômico, contribui para a sustentabilidade e ela está presente no nosso cotidiano. Então, agora que a gente já passou por essas três grandes áreas, a gente vai entender como tudo isso conecta com a economia. Bom, para a gente falar dessa importância econômica que essas culturas, né, essas produções vão ter no Brasil, a gente vai precisar relembrar dos três setores da economia. Que setores são esses? Primeiro, o setor primário, que envolve essa produção da matéria-prima. Em segundo, o setor secundário, que vai transformar essa matéria-prima. E o setor terciário, que vai envolver os serviços e os comércios. Então, a gente vê ali que a olericultura, a fruticultura e a silvicultura, elas vão fazer parte do setor primário, que é a produção da matéria-prima. Mas elas não vão ficar só ali, porque elas vão se conectar diretamente também com os outros setores. Então, por exemplo, o tomate que ele vai ser produzido no campo, ele pode virar um molho industrializado, entendeu? A madeira, perdão, ela vai virar papel. A fruta, ela vai virar um suco exportado, um cosmético, uma geleia, um bolo. Então, ele não vai ficar ali só no setor primário, ele vai andar para os outros setores também. Então, vai existir toda uma cadeia produtiva. Essa cadeia vai gerar empregos, rendas e vai movimentar a economia do país. Então, no Brasil, a gente vai ver que o agronegócio ele vai ter um peso enorme. Ele representa grande parte do PIB que é responsável por grande parte das exportações. Então, ele é um destaque mundial na produção de diversos produtos agrícolas. Isso vai incluir tanto alimentos quanto matérias-primas. Mas, olhando o cenário mundial, a gente vai ver que países como China, Estados Unidos e Índia também vão ser grandes produtores. Então, por exemplo, a China, ela tem uma grande produção agrícola e industrial. Os Estados Unidos, ele vai se destacar pela sua tecnologia. O Brasil, ele vai destacar pela capacidade produtiva e de exportação, mas junto com essa importância econômica, a gente vai ver também desafios. Então, por exemplo, vai ter um grande custo na produção, logística, exigências do mercado interno. Isso tudo vai impactar diretamente o produtor. Então, a gente entender essa parte econômica é fundamental para a gente entender o todo em si. Então, agora, nesse próximo tópico, a gente vai entrar nesses dos pontos mais importantes que eu acabei de citar agora, que é os desafios enfrentados por essas áreas, por esses produtores.
Então, apesar de toda essa importância, a produção agrícola ela vai enfrentar muitos desafios. E esses desafios eles vão poder ser divididos em algumas categorias, mas é muito importante a gente entender que eles não vão acontecer de forma isolada. Eles vão se conectar em muitas vezes e vão se agravar entre si. Então, um primeiro problema que eu quero citar é os fatores climáticos. Hoje em dia, as mudanças climáticas elas vão impactando muito a agricultura. Então, períodos de seca prolongada, excesso de chuva, geadas fora de época, temperaturas extremas, tudo isso vai afetar diretamente a produção. E como que isso vai virar um problema na prática? Uma seca, por exemplo, ela vai reduzir totalmente a disponibilidade de água no solo. E isso vai prejudicar o desenvolvimento das plantas e pode levar a ter uma perda total da produção. Então, por exemplo, na região de mais para lá de São Gotardo, em direção a Tiros, a gente tem uma região que não chove muito, assim, chove bastante em determinadas épocas do ano, mas é tipo muito pouco tempo, depois fica o ano todo muito quente. Então, naquela região é visível que eles investem muito em pivô e irrigação, exatamente para não ter uma perda total de produção. E o excesso de chuva, ele pode causar um encharcamento no solo, dificultar a respiração das raízes e favorecer doenças. E essas doenças, elas vão até impedir a colheita. Então, além disso, o produtor muitas das vezes eles vão precisar tomar decisões difíceis, como investir em uma irrigação que tem custo alto, como eu acabei de citar, né, ali para a região de Tiros, e também reduzir a área plantada para evitar prejuízos maiores. Outro problema muito sério que a gente vai ter é as pragas e as doenças. Então, por exemplo, os insetos, os fungos, as bactérias, os vírus, tudo isso vai comprometer toda uma lavoura em pouco tempo, pode comprometer. Então, com o aumento dessas temperaturas, acaba que muito dessas pragas elas estão se desenvolvendo mais rápido e aparecendo em regiões onde antes não existia. Então, isso na prática faz com que o produtor precisa monitorar constantemente a lavoura. E porque se ele vai demorar a agir, ele pode acabar perdendo a produção inteira. Então aí entra o dilema, né? Que para controlar essas pragas, muitas das vezes é necessário a gente usar defensivos agrícolas. Mas tudo isso aumenta o custo, pode gerar impacto ambiental e ainda pode trazer problemas relacionados à saúde e à exigência no mercado. Só que além disso ser prejudicial para a saúde, gerar impactos ambientais, está tendo um outro dilema, porque muitas dessas pragas e plantas daninhas, elas estão tendo um problema de resistência, só que do jeito ruim, porque elas estão se tornando cada vez mais resistentes a certos produtos químicos. Então, isso vai acontecer principalmente quando tem o uso contínuo do produto. Então, com o tempo, os organismos mais resistentes eles vão sobreviver e até multiplicar. Então, o que que acontece quando isso ocorre? O produtor ele vai precisar usar doses maiores, trocar de produto ou combinar estratégias, o que vai aumentar muito mais o custo e a complexidade do manejo. Então, agora, falando da economia, os custos das produções estão ficando cada vez mais caros. Então, usar fertilizante, defensivo, sementes, combustível, irrigação, isso tudo está pesando no bolso do produtor. Então, o problema é que nem sempre o preço da venda ele vai acompanhar esse aumento. Então, o produtor muitas das vezes ele vai produzir mais e vai lucrar menos. Então, em algum desses casos, ele vai precisar abrir mão de coisas importantes, como por exemplo, investir em tecnologia, melhorar a estrutura ou até expandir a produção.
Então, outro ponto importante que tem relação com isso é o acesso ao crédito. Então, por exemplo, muitos desses produtores, eles vão ter dificuldade de conseguir um financiamento. Então, eles vão ter ali a dificuldade de investir em melhorias, comprar insumos, manter a produção, e isso vai limitar o crescimento e deixar o produtor cada vez mais vulnerável a prejuízos. E além disso, no Brasil, a gente ainda vai encontrar muitos problemas que vão estar relacionados ao transporte e ao armazenamento, né? Ali nessa parte de logística. Então, por exemplo, estradas ruins, longas distâncias, essa falta de infraestrutura, tudo isso vai aumentar os custos e pode levar a uma perda. Então, principalmente nessa parte de olericultura, fruticultura, onde os produtos são perecíveis, eles podem estragar mais rápido, então vai ter essa perda. Então, muitas das vezes, o produtor vai perder a parte da produção antes mesmo de chegar ao consumidor. E além de tudo isso, a gente ainda tem as exigências do mercado, principalmente do internacional. Então, atualmente, muitos desses países eles vão existir rastreabilidade, certificações, práticas sustentáveis. Então, não vai bastar ali só produzir, vai precisar provar, mostrar como esse alimento é produzido. Isso vai acabar exigindo um investimento maior, organização e mais conhecimento técnico. Então, quando a gente olha para tudo, dá para perceber que o produtor ele vai enfrentar uma série de desafios ao mesmo tempo, porque não é só aquele problema ali. Aquele problema ele vai acarretar em diversas outras coisas, outros acontecimentos que vai acabar prejudicando ele. Então, ele vai precisar lidar com clima, praga, custo, mercado, tudo isso ao mesmo tempo. E muitas vezes ele vai acabar precisando tomar decisões difíceis, abrir mão de lucro imediato, mudar a forma de produzir, de agir, né? Ou acabar assumindo os riscos. Bom, agora que eu já falei para vocês todos esses desafios e problemas, eu quero mostrar como isso realmente acontece no dia a dia de quem produz. Então, por exemplo, vamos começar falando sobre a olericultura, que ela é uma das áreas mais sensíveis. Isso porque a gente fala, né, de hortaliças, que são produtos altamente perecíveis, igual eu citei no tópico de olericultura. Então, vamos lá. Imagina aí um produtor de alface, por exemplo. Ele precisa plantar, cuidar, irrigar, controlar pragas e colher ali no momento certo, porque se ele acaba atrasando na colheita, a alface ela perde a qualidade e o valor de mercado. Então pensa assim, se chove demais, essa alface ela pode apodrecer antes mesmo de ser colhida. Então, isso vai acabar prejudicando e fazendo o produtor perder aquela alface. Só assim, se faz muito calor, ela pode, tipo assim, pendoar, que é quando a planta ela vai florescer antes da hora. Ela fica amarga e fica imprópria para venda, porque se você vende aquilo ali, a pessoa não vai querer comprar. E se comprar, ela vai reclamar, vai achar muito ruim, porque aquilo não é próprio para venda. Então aí vai entrar, né, naquele ponto importante, que é o risco. O produtor ele vai investir em semente, em irrigação, mão de obra, adubo, e mesmo ele fazendo tudo certinho, ele vai poder ter esse risco de perder a produção pelos fatores que ele não pode controlar. Então, além desses produtos estragarem rápido, ele vai precisar vender rápido, muitas vezes por um preço mais baixo, porque se ele colocar o valor normal de mercado, as pessoas não vão querer comprar, porque não está na qualidade boa para venda. Então, ele vai ter que fazer isso só para não ter uma perda total. Agora, na fruticultura, os desafios eles vão ser um pouco diferentes, mas não vão ser menos complexos. Então, por exemplo,
muitas das frutas, elas vão vir de culturas perenes. Então, o produtor ele vai plantar hoje, mas só vai ter retorno depois de muito tempo, pode levar anos. Então, por exemplo, um pomar de laranja, ele pode levar anos para começar a produzir de forma comercial, para começar a produzir naquela qualidade de venda. Então, durante todo esse tempo, o produtor ele vai precisar investir em adubação, em controle de pragas, em irrigação, manutenção. E agora você imagina, ele ficar por anos investindo nisso e depois a produção ser afetada por uma praga, uma seca, uma queda de preço no mercado. Isso mostra como o risco vai ser alto. Então, além disso, né, na fruticultura voltada para exportação, existe aquela exigência muito grande de qualidade. Então, a fruta ela precisa ter um tamanho, precisa ter uma cor, aparência, tudo padronizado, tudo ali para ter uma venda mais alta. Então, muitas das vezes, as frutas que são boas, elas vão acabar sendo descartadas, porque elas não vão atender ao padrão estético e aí não vão vender. Então, vai existir essa perda mesmo quando a produção é boa. Agora, na silvicultura, um dos principais desafios é o tempo e o planejamento, porque, diferente das hortaliças, o retorno na silvicultura é de longo prazo. Então, por exemplo, uma plantação de eucalipto, ela não vai ali dar um retorno em 1 ano, em 2 anos. Não, ela vai levar anos para desenvolver, para ficar na altura certa, para ter o corte. Então, o produtor, ele vai precisar planejar muito bem, porque ele vai investir agora para receber só lá no futuro. E nesse período, ele também pode enfrentar riscos. Pode acontecer incêndio, pode acontecer uma mudança no mercado, um custo de manutenção, praga. E aí vai ter toda essa questão ambiental, porque se esse manejo não for bem feito, pode causar impacto no solo e na biodiversidade. Então, a silvicultura ela vai exigir muito conhecimento técnico e também a responsabilidade daquele produtor. Então, quando a gente olha para esses exemplos, fica muito claro que produzir no campo é muito mais complexo do que parece. Não é só plantar e colher, é lidar com risco, com incerteza, com problemas que pode acontecer a qualquer momento e problemas que a gente não pode controlar. Então, é exatamente por isso que a gente precisa pensar em formas mais sustentáveis e equilibradas de produção, porque isso vai se tornar muito importante. E é aí que vai entrar o nosso tópico de agora, que é o tópico da agroecologia. Bom, a gente entende, né, que a agroecologia, ela é uma forma de produzir alimentos de maneira sustentável. Então a gente vai ter um respeito pelo meio ambiente. Então, a gente vai buscar substituir o uso excessivo de produtos químicos por processos naturais. Então, como que isso vai funcionar na prática? Primeiro, através da adubação orgânica. Então, por exemplo, em vez da gente ficar ali utilizando fertilizantes químicos que vão prejudicar, às vezes, a sua produção, o meio ambiente, até a saúde do produtor, a gente vai utilizar compostagem, esterco, biofertilizante, e isso vai melhorar a qualidade do solo. Então, outro ponto importante é esse controle biológico. Ou seja, a gente vai utilizar inimigos naturais para controlar as pragas. Então, por exemplo, a gente tem as joaninhas que elas vão se alimentar de pulgões. Então, a gente vai ter esses inimigos naturais controlando as pragas. Além disso, a gente vai ver que a agroecologia ela vai trabalhar muito com diversidade. Então, ao invés do produtor plantar uma única cultura, ele pode fazer o que a gente já estudou no primeiro ano, no segundo ano e está estudando agora em olericultura, que é o quê? Rotação de cultura, consórcios, policultivos, que isso vai ajudar a quebrar o ciclo de pragas e melhorar o uso de nutrientes do solo. Então, outro sistema muito importante que a gente vai ter é esse sistema agroflorestal, que ele vai combinar árvores com culturas agrícolas. Então, isso vai imitar a natureza e vai trazer vários benefícios, como, por exemplo, a melhoria do solo, conservação da água,
aumento da biodiversidade. Então, além de todos esses benefícios ambientais, a gente vai ter que a agroecologia ela vai ter um impacto social. Ela vai valorizar a agricultura familiar, incentivar a produção local e promover alimentos mais saudáveis, sem os excessos de agrotóxicos que vão prejudicar o meio ambiente. Então, ela vai fortalecer totalmente essa relação entre produtor e consumidor, por exemplo, através de feiras agroecológicas. Então, a agroecologia ela não vai ser só uma técnica, ela vai ser uma forma de pensar na produção agrícola, de uma forma mais equilibrada, e isso vai ser essencial para o futuro. Então, um dos exemplos mais interessantes que eu trouxe da aplicação da agroecologia, é os sistemas agroflorestais, que são conhecidos como SAFs, SAF e o Szinho. Então, esse sistema ele vai combinar o cultivo de alimento com o plantio de árvore. Então, vai imitar, como citei anteriormente, uma floresta natural. Então, um dos casos que ganhou destaque internacional é o trabalho desenvolvido. Eu vou ter que usar a colinha para ler o nome dele, porque eu acho que mesmo assim eu não vou conseguir. Ernest Gost. Não sei, mas eu vou colocar aqui na tela. Enfim, do sul da Bahia. Então, ele desenvolveu um modelo chamado agricultura sintrópica, onde diferentes espécies vão ser cultivadas juntas, respeitando o tempo de crescimento de cada uma delas. Então, na prática, o que ele fez? Ele recuperou algumas áreas que estavam degradadas e transformou elas em sistemas altamente produtivos, sem esse uso de fertilizantes químicos ou então agrotóxicos. Então, nesse sistema que ele criou, as plantas de crescimento rápido, elas vão meio que ajudar na preparação do solo para as plantas mais exigentes. Então, vai criar um ambiente equilibrado e também sustentável. Então, além disso, esses sistemas ele vai aumentar a biodiversidade. Então, ele vai fazer o quê? Melhorar a fertilidade do solo e vai contribuir, como eu citei anteriormente, com o sequestro do carbono. Então, esse exemplo vai mostrar como é possível a gente produzir alimentos em grande escala, recuperar o meio ambiente e ainda acabar gerando renda para o produtor. E para finalizar o nosso episódio de hoje, a gente vai perceber que a olericultura, a fruticultura e a silvicultura, elas vão ser muito fundamentais para a nossa vida, porque elas vão estar presentes na alimentação, na economia e também no nosso dia a dia. Mas, como a gente já viu, ela também vai enfrentar muitos desafios. Então, por isso, a gente pensar em formas mais sustentáveis de produção é extremamente essencial. E é aí que a gente vê como a agroecologia é extremamente importante. Agora, a produção separou algumas perguntas que vocês estão mandando aí no chat para eu responder. Então, ela separou as perguntas mais importantes, tá? As perguntas que, tipo assim, dúvidas que a maioria das pessoas tem. Então, vamos começar com essa aqui. A Rafaela, ela perguntou: Jennifer, hortaliça dá dinheiro mesmo? Então, Rafaela, pode dar, mas vai depender muito do manejo que você vai ter com ela. Porque, como eu já citei, a olericultura ela vai ter um ciclo curto. Então, o retorno é rápido. Só que, ao mesmo tempo, vai exigir muito cuidado, não dá para fazer uma coisa mecanizada. Então, se você errar na irrigação, no controle de praga, na colheita, você pode perder a produção. Então, dá dinheiro, mas também tem bastante risco. Agora, outra dúvida aqui. Por que as hortaliças são tão caras às vezes? Então, isso está ligado ao clima e à produção, porque se chove demais ou faz muito calor, a produção acaba caindo. E como eles são alimentos perecíveis, não dá para estocar por muito tempo. Então, quando tem pouca oferta, o preço acaba subindo rápido. Agora, o Luiz perguntou: por que algumas frutas são tão padronizadas no mercado? Isso eu citei lá nos problemas e desafios.
Isso acontece por causa da exigência do mercado e principalmente do mercado internacional, porque vai existir o padrão de cor, de tamanho, de aparência que os produtores eles vão precisar seguir, porque senão eles não vão querer comprar aquele produto. Então, muitas das vezes, como já citei anteriormente, as frutas que estão boas, elas vão ser descartadas porque não estão dentro desse padrão. Ó, o Joaquim tá perguntando aqui: plantar árvores não demora muito para dar retorno? Demora. Demora porque é um dos maiores desafios da área. Então, o produtor ele vai precisar planejar a longo prazo, porque o retorno pode levar anos. Então, é, mesmo assim, acaba sendo uma atividade que pode ser muito lucrativa. Porque, por exemplo, fruta é uma produção que tem um alto valor agregado. Então, mesmo que leve esse tempo aí, depois você vai ter um retorno bom. Então, vale a pena, mesmo assim. Agora a última pergunta. E dá para produzir bem usando práticas mais sustentáveis? E sim, dá. É exatamente isso que a gente estuda na agroecologia. Mas isso vai exigir muito conhecimento, planejamento e muitas das vezes uma mudança na forma de pensar. Porque não vai ser só substituir o produto, vai ser mudar o sistema como um todo. Muitas pessoas acham que o problema que causa no meio ambiente é só o agrotóxico, mas não é. Por exemplo, uso excessivo do solo, desmatamento, falta de diversidade de culturas e até uso inadequado da água. Então, dá sim para você produzir bem usando práticas sustentáveis, mas você precisa ter esse conhecimento antes, dar uma estudada antes, porque aí vai ser show. E antes da gente finalizar esse episódio de hoje, eu quero comentar com mais calma sobre alguns erros comuns que a gente tem na produção agrícola, porque muitas das vezes, quando a gente fala dos problemas do setor, parece que tudo vem de fatores externos, como clima ou mercado, mas a verdade é que algumas dificuldades também estão relacionadas a decisões dentro do nosso próprio sistema de produção. Então, por exemplo, um dos principais erros que a gente tem é a falta de planejamento. E não é só planejar o plantio, é planejar o sistema produtivo num todo. Por exemplo, escolher a cultura sem analisar o tipo de solo, o clima da região ou até a disponibilidade de água, entendeu? Isso tudo pode acarretar a perda de toda a produção. Então, na prática, isso acontece muito. Um produtor ele vai ver que determinada cultura está dando lucro em outra região e acha que pode plantar ali também, mas nem sempre essas condições elas vão ser as mesmas. Então, isso aí surge como um problema de baixa produtividade, porque vai ter uma maior incidência de praga, vai ter um aumento de custo, e esse planejamento todo, ele vai envolver o mercado, porque não adianta só você produzir bem se não tiver para quem vender ou se o preço estiver muito baixo. Então, às vezes, esse produtor, ele precisa abrir mão de plantar o que ele gostaria para plantar o que é mais viável economicamente, para plantar o que ele vai ter certeza que ele vai ter um lucro ali naquela região. Então, outro erro que a gente tem que é bastante comum é o monocultivo por longos períodos. Então, plantar a mesma cultura várias vezes seguidas na mesma área, isso começa a gerar problemas. Pode ser bom nisso, mas depois não vai ser mais, porque isso vai prejudicar o solo. O solo, ele vai perder nutrientes específicos, a biodiversidade diminui, as pragas que atacam aquela cultura, elas vão encontrar um ambiente perfeito para se desenvolver. Então, aquilo vai piorar muito e aí vai entrar em um ciclo complicado, porque quanto mais praga, mais o produtor vai precisar usar defensivo. E aí, quanto mais uso, maior o custo e maior o risco de resistência, porque, como eu citei anteriormente, muitas pragas acabam virando resistentes a essas substâncias tóxicas. Então, acaba que isso só vai prejudicar mais.
Então, uma escolha que assim parecia que ia ser simples no começo, acaba gerando vários problemas ao longo do tempo. Outro problema que a gente vê é o uso inadequado da água. Então, isso é um ponto muito crítico, porque muita gente só fala assim, ai, quanto mais água, melhor. Quanto mais água, melhor. Só coloca aí. Mas não é desse jeito, porque o excesso da água, ele pode causar um encharcamento do solo. Isso vai fazer com que tenha uma redução do oxigênio disponível para as raízes e aí vai favorecer o surgimento de doenças. Então, água em excesso faz mal e a falta de água faz mal, porque a falta de água ela vai prejudicar o crescimento da planta e vai reduzir a produtividade. Então é extremamente importante que esse produtor ele estude, ele entenda como é que o solo, entendeu? Que ele está mexendo ali para ele não acarretar um problema futuro. Então, é, se ele acabar só fazendo o que ele acha que tem que fazer, pode acontecer um desperdício. Porque, por exemplo, tem gente que investe em sistema de irrigação, mas aí não planeja direito. Então, acaba gastando mais água do que o necessário. Isso vai fazendo que tenha um custo maior e acaba impactando o meio ambiente. Então, o desafio num todo, ele não é só irrigar. Você tem que saber irrigar de uma forma correta. Outro problema que a gente tem, uso excessivo de insumos. Esse aqui eu repeti, vou repetir de novo, porque isso é muito importante. Muitas vezes, né, para tentar garantir essa produção, o produtor ele acaba aplicando mais do que o necessário. Porque, igual ele disse, ele vai fazendo o que ele acha que tem que fazer. E aí, isso acaba gerando vários e vários problemas, porque primeiro vai aumentar o custo da produção, e aí isso pode causar desequilíbrio no solo, porque acaba prejudicando ali a sua estrutura. Isso também pode gerar impactos ambientais, porque vai ocorrer uma contaminação na água. E aí, essa contaminação na água pode acabar contaminando a água não só dele, mas, tipo assim, se for aquelas fazendas, por exemplo, com água conectada, ao ele jogar a substância, quer dizer, a água dele tendo contato com essas substâncias tóxicas, acaba que vai para casa de outras pessoas. Então, isso vai gerando um ciclo, assim, que só tem problema. Então, a gente tem que entender que o produtor não faz isso por um erro simples. Muitas vezes ele vai com medo demais de perder a produção e só vai fazendo o que ele acha que é necessário, vai fazendo, e aí acaba piorando tudo. Um quinto erro que tem é ignorar a sustentabilidade, porque algumas práticas elas podem funcionar a curto prazo, mas a longo prazo a gente vai ver que elas causam degradação. Por exemplo, o uso intensivo do sol sem descanso. Já repeti, vou repetir de novo. Quando a gente retira essa vegetação natural, a gente acaba levando a uma perda de fertilidade do solo. Então, vai ter um aumento de erosão, uma redução de produtividade ao longo do tempo. E aí, o produtor ele vai até conseguir produzir agora, mas isso vai comprometer totalmente o futuro daquela área. Então, no futuro, ele não vai conseguir produzir mais. Ele vai ter que gastar muito para poder recuperar todos os nutrientes, tudo daquele solo para conseguir plantar novamente. Um último erro que eu quero trazer aqui para vocês é essa perda pós-colheita, porque muitas das vezes esse problema não recebe tanta atenção quanto deveria. Mas quando a gente pensa nessa produção agrícola, a gente geralmente foca muito no plantio e no cultivo. Mas o que acontece depois da colheita também faz muita diferença. Porque às vezes o produtor faz tudo ali certinho, cuida bem, tem uma produção perfeita e aí vai e manda para o consumidor. Só que aí acontece perdas ali durante esse transporte até chegar no consumidor. Isso pode acontecer por vários motivos. A gente tem, por exemplo, o transporte inadequado,
falta de refrigeração, armazenamento incorreto. Então, por exemplo, é uma alface ali. Para transportar uma alface, dependendo o tempo e a distância, vai precisar de um ambiente refrigerado, porque senão ela vai ficar murcha, ela vai ficar ruim. E muitas das vezes não é o que acontece, porque é um transporte que, querendo ou não, fica mais caro. Então, ele acaba tendo uma perda ali pós a colheita, uma perda que está, querendo ou não, retirando o dinheiro que ele poderia estar ganhando. Então, muitas das vezes também o transporte inadequado. Então, por exemplo, transporte de frutas. Não tem um armazenamento correto ali no transporte. E aí vai e chega a fruta amassada, chega a fruta, tipo, aberta. E aí as pessoas não vão comprar. Infelizmente, vai ter que ter um descarte. Então, isso vai acabar prejudicando também o produtor, mesmo que ele tenha seguido todas as coisas certinhas. Aí isso mostra que produzir bem às vezes não é o suficiente, que a gente precisa garantir é que o produto também chegue ao consumidor com qualidade, porque senão todo esse esforço que o produtor teve vai se perder no caminho. E quando a gente analisa todos esses erros, a gente percebe que muitos dos problemas da agricultura, elas não vão vir de um único fator. Elas vão ser resultado de um conjunto de decisões, de limitações, de falta de informação mesmo desses produtores, porque muitos deles ainda estão com aquelas ideias antigas, sabe? E eles não querem mudar, porque eles cresceram é, é, com os familiares, com os pais, dizendo que é dessa forma. Eles não vão querer aceitar as pessoas que chegaram agora no mundo falando que tem que fazer desse jeito, que não pode usar substância tóxica, é algo que as fez a vida toda. Então, muitas das vezes, essa teimosia deles pode acabar os prejudicando. Então, é muito importante que a gente tenha paciência e leve cada vez mais informações para essas pessoas, para elas irem começando a aceitar que talvez o que elas aprenderam não é o certo, não é o bom para o meio ambiente. E agora, a gente chega na finalização do nosso episódio de hoje. Bom, e para a gente caminhar para o final desse episódio, eu queria propor para vocês uma reflexão. Ao longo de tudo que a gente conversou hoje, deu para perceber que a olericultura, a fruticultura e a silvicultura estão muito mais presentes na nossa vida do que a gente imagina, né? E elas não estão só no campo, estão na nossa alimentação, nos produtos que a gente consome, na economia do país e até nas questões ambientais que a gente enfrenta hoje. Mas, ao mesmo tempo, também ficou claro que produzir não é simples. Existe uma ideia muito comum de que a agricultura é só plantar e colher, mas na prática o produtor precisa lidar com clima, pragas, custos, mercado, logística, exigências ambientais e tudo isso ao mesmo tempo. E muitas vezes ele precisa tomar decisões difíceis. Decidir se investe mais dinheiro correndo risco, se reduz a produção para evitar prejuízo ou se continua naquela atividade. E é nesse ponto que entra uma questão muito importante: o futuro da produção agrícola. A gente está vivendo um momento em que a demanda por alimentos só aumenta. A população mundial cresce cada vez mais e o consumo também. Mas os recursos naturais a gente sabe que é limitado. E para mostrar que isso não é só teoria, eu quero trazer um exemplo real. Estudos mostram que no Brasil, diversos produtores adotaram práticas agroecológicas e conseguiram resultados muito positivos. Um exemplo interessante que eu trouxe é as cooperativas de agricultura familiar, que são as que trabalham com produção orgânica. Em várias regiões do país, em várias regiões do país, né, pequenos produtores passaram a adotar práticas como, por exemplo, a rotação de culturas, uso de adubação orgânica, consórcio de plantas, redução do uso de insumos químicos. E o que aconteceu quando eles começaram a adotar essas práticas? No início, eles enfrentaram muitas dificuldades, porque para eles mudarem tudo, gasta adaptação, gasta tempo, aprendizado.
Então, é muito difícil esse processo de transição. Mas ao longo do tempo, eles começaram a perceber resultados diferentes que eles não tinham antes, resultados bons. Então, eles tiveram uma melhoria da qualidade do solo, uma redução de custos com insumos, uma maior estabilidade na produção e até acesso a mercados diferenciados. Então, eles conseguiram expandir mais os seus negócios. Então, além disso, muitos desses produtores, eles passaram a ter uma relação mais próxima com o consumidor, algo que a gente citou ainda nesse podcast. Então, isso tudo não é só vender um produto, é criar uma conexão que isso gera valor. Porque você cria uma conexão com tal consumidor, esse consumidor vai lá, fala de você para outro consumidor, e aí esse outro consumidor entra em contato com você, isso vai gerando um ciclo, e esse ciclo te gera mais lucro. Então, quando a gente conecta isso tudo com as 3 áreas que a gente estudou, a gente vê que na olericultura, essas práticas agroecológicas, elas podem reduzir o uso de insumos e também melhorar a qualidade das hortaliças, igual a gente viu. E na fruticultura, ela pode aumentar a diversidade e também reduzir os problemas que existem com as pragas. E por último, na silvicultura, pode contribuir para sistemas mais sustentáveis, como os sistemas agroflorestais. Então, no final das contas, a grande questão não é só produzir, é como você produz. Então, é pensar que a gente tem que levar esse modelo sustentável para algo de longo prazo, porque ele vai respeitar o meio ambiente, ele garante uma qualidade de vida para quem produz e também para quem consome. Então, isso não é uma responsabilidade só do produtor, é uma responsabilidade nossa também. Porque quando a gente escolhe o que consumir, a gente acaba influenciando a forma como aquele alimento é produzido. Então a gente acaba estando conectado com o produtor também. E para mim, depois que eu me tornei estudante de agroecologia e tive tanto contato assim em estudar como que essas práticas sustentáveis movem o mundo e pode melhorar tanto em tantas áreas, eu mudei completamente a forma como eu vejo a agricultura. Porque a gente vê que não é só uma profissão, não é só um curso, é uma responsabilidade que está nas nossas mãos. É a responsabilidade da alimentação não só do nosso país, mas também do mundo. Então é algo muito extenso, né? Então, o estudo, a gente pensa em como produzir o alimento, mas também como cuidar do solo, da água, do meio ambiente e das pessoas. Porque se você produz algo que não é sustentável, que tem muita coisa tóxica, isso não vai fazer mal ali só para sua plantação, vai fazer mal também para quem está consumindo. Então a gente precisa pensar em um todo, não só na gente. Então, depois de tudo que a gente viu hoje nesse podcast, a gente pode concluir que a olericultura, a fruticultura e a silvicultura são totalmente fundamentais para a nossa vida, mas também elas acabam enfrentando problemas muito complexos. Então, diante disso, né, a agroecologia surge como um caminho possível, um caminho que pode auxiliar todos esses produtores e que talvez seja uma das principais chaves para o futuro da agricultura. E bom, esse foi o AgroConexão. A gente finaliza aqui o nosso primeiro episódio e eu espero de verdade que eu tenha te ajudado a enxergar a produção agrícola de uma forma diferente, que eu tenha respondido todas as suas dúvidas e que você veja também a agricultura de uma forma diferente, que você veja que não é algo fácil, mas que muita gente se desdobra para você ter um alimento bom na sua casa. Então, obrigada por ter ficado aqui. Aguardo vocês para o próximo episódio e para responder mais dúvidas de vocês. Então é isso. Tchau!